Logo depois da tragédia que representou o rompimento da barragem do Fundão, que destruiu alguns distritos em Mariana, o Ministério Público Estadual nos procurou e nos pediu auxílio. Como se tratava de um caso inédito, ou seja, da preservação, de como preservar um sítio que tinha sido praticamente todo destruído, nós propusemos utilizar uma metodologia inédita no Brasil, que é a confecção do que a gente chama de declaração de significância. Declaração de significância é um documento bastante simples, mas que resume os valores que estão envolvidos, os valores que são atribuídos pelos diversos segmentos da sociedade a um monumento ou a um sítio. E nós chegamos à conclusão que estávamos frente a um sítio que representava a maior tragédia socioambiental brasileira e que, portanto, esse tombamento devia ser estadual e federal. E aí nós propusemos realizar um dossiê de tombamento. Foi iniciado já um processo de tombamento municipal, do sítio de Bento Rodrigues, no município de Mariana. Então esse processo foi iniciado, mas ainda não havia sido feito os estudos científicos necessários para atribuição do valor e demarcação de diretrizes, para o local. E agora, com esses estudos elaborados pela UFMG, acreditamos que será possível, então, concluir-se o processo de tombamento, que já teve início, para, finalmente, inscrição no livro dos tombos da localidade de Bento Rodrigues como um bem histórico a ser preservado. É um tombamento realmente sui generis, Não é um tombamento comum em que existe um bem com um valor cultural, histórico. Ali é um bem de memória sensível. Um sítio de memória sensível é um lugar que foi afetado por uma tragédia em que aconteceram fatos terríveis, difíceis. Normalmente o patrimônio ele sempre lidou com essa dimensão mais comemorativa. A história oficial, os grandes acontecimentos, coisas que se celebram. E nunca lidou muito bem com a dor. O patrimônio sensível nos recorda a dor, a miséria, a vergonha. Então são lugares que devem ser mantidos para que sirvam de alerta para que essas coisas não se repitam. A gente deve tombar Bento Rodrigues porque Bento Rodrigues representa, a nosso ver, a maior tragédia socioambiental do Brasil. Com o rompimento da barragem do Fundão se destruiu o 6º maior rio brasileiro e toda a bacia do Rio Doce foi afetada e parcialmente destruída. E Bento Rodrigues se tornou, nesse sentido, para a consciência nacional, a referência a esse fato. Eu espero que traga uma esperança de uma mineração futura diferente, que ele traga essa oportunidade de reflexão para o estado de Minas Gerais sobre a que preço queremos que haja mineração, a qualquer preço, ou queremos uma mineração que seja sustentável, que seja responsável. Esse dossiê de tombamento, ele procurou incorporar essa nova metodologia que se centra não só na matéria, mas nos valores envolvidos. Então a gente pode dizer que esse é um dossiê de tombamento baseado na ideia da conservação dos valores. Uma das propostas que aparece no dossiê, que aliás foi pensada pela própria população, que é a constituição naquele local de um museu do território. O museu do território é um conceito muito interessante, é um museu a céu aberto, nesse caso gerido pela própria comunidade, que vai mostrar, através da manutenção das ruínas e de algumas das edificações que se mantiveram, e através também de um trabalho de interpretação muito grande, mostrando fotografias, fazendo um memorial, o que era Bento Rodrigues, o que foi essa catástrofe e o que representa esse modelo de desenvolvimento insustentável da mineração que ainda existe em Minas Gerais. Por um lado, nós temos um trabalho científico muito bem feito, contando toda essa história do Bento e contando com muita sensibilidade, o valor diferenciado que ele passou a ter após a tragédia do rompimento da barragem de Fundão. O segundo valor é mostrar essa integração da universidade com as necessidades da sociedade. Então, como ex-aluna do UFMG, eu fiquei especialmente feliz de ver a universidade entregando à sociedade um produto de tanto valor e que vai ser tão útil para a história de Minas Gerais. Esse trabalho, apesar do conteúdo doloroso dele,
foi um desafio muito rico e muito interessante para todos nós que fomos envolvidos. Eu acho que ele mostra bem como a universidade pode conjugar num trabalho dessa magnitude, dessa importância, ensino, pesquisa e extensão. Esse trabalho foi realizado juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável por uma equipe de alunos de mestrado e doutorado das mais diversas áreas. Ele envolveu uma pesquisa muito grande de novas metodologias e novas técnicas de preservação e, ao mesmo tempo, esse projeto significou uma resposta para a comunidade. É a universidade devolvendo para a comunidade aquilo que a comunidade nos oferece como matéria para pesquisa.